Oi, oitavo ano! Como vocês estão? Vamos lá? Hoje a gente vai iniciar aí com as correções das páginas 2 até a 37, né? Que esse terceiro capítulo envolve a nossa avaliação mensal desse segundo bimestre. E após vocês terminarem essas correções, lá no Tec Educar já está disponível a avaliação mensal. Não é? E amanhã, terça-feira, na nossa aula normal, que essa daqui é uma aula extra, tá? Das correções. Amanhã, com a nossa aula normal, a gente já inicia o capítulo 4 aí pra gente trabalhar. Beleza? Vamos lá, turminha? Todo mundo aí com o livro aberto, nas correções, e vamos lá. Número 1. O modelo geocêntrico de Ptolomeu apresenta dificuldade para explicar alguns fenômenos astronômicos no modelo heliocêntrico. Quais eram esses problemas aí, gente, de acordo com o texto? A principal dificuldade era a explicação geométrica da órbita descrita pelos planetas, correto? O uso de epiciclos tornava os modelos complicados. Pode-se citar que outra dificuldade encontrada pelo modelo de Ptolomeu era a explicação porque Júpiter e Saturno aparecem sempre em oposição ao Sol. Essa é a número 1. Número 2. Qual foi a primeira pessoa a defender o modelo heliocêntrico? Por que o modelo geocêntrico prevaleceu nessa época? Primeiro aí, gente, a defender foi Aristarco de Samos, que foi a primeira pessoa a propor uma teoria heliocêntrica, correto? As ideias propostas por Aristóteles eram mais atraentes para a época, correto? Além disso, pode-se comentar que Aristarco teve menos discípulos que Aristóteles, e ele também era menos conhecido, né? Isso dificultava a divulgação de suas ideias. Hoje em dia, né? Quem não é muito popular também tem dificuldade em falar suas ideias. Quem foi o primeiro cientista que retomou o século XVI o modelo do heliocêntrico? Quem foi? Copérnico, correto? Ele retornou um modelo heliocêntrico de Aristarco, no qual todos os planetas descreviam órbitas circulares em torno ao Sol. Galileu Galilei teve inúmeras contribuições para a ciência. Entre elas, a astronomia, qual foi sua principal contribuição para o modelo heliocêntrico? Bom, Galileu apontava a luneta para o Sol, correto? Conseguiu mostrar que a Terra não era o centro do universo e que o espaço tinha profundidade. Beleza? Uma observação que ele fez aí foi que Júpiter com suas luas mostrou que poderia levar outras luas orbitando planetas. Vamos lá para a próxima. Analise as proposições a seguir sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. Então vamos lá, vocês analisaram aí e dentre elas quais são as verdadeiras? A 2, a 3 e a 4, correto? A gente elimina um por causa que vem dos gregos. Depois, continuando, número 1. Qual a diferença entre uma circunferência e uma elipse? A elipse ela tem o quê? Ela tem uma circunferência ovalada. Ela é meio em oval, beleza? Geometricamente, uma circunferência tem um único centro, né? Do qual todos os pontos são equidistantes. Uma elipse tem dois centros, chamados de focos, e é a soma da distância de um ponto da elipse até esses dois centros, e, e que é igual para qualquer ponto da elipse. Beleza? Até é fácil, não precisaria escrever tudo isso, só colocar a diferença de uma para outra. Que uma é ovalada e a outra tem dois centros. Beleza? Vamos lá na número 2. Como se denomina a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol? E a posição mais afastada? A posição mais próxima chama-se periélio, correto? A mais afastada é o afaélio. Afélio, quer dizer, afaélio. Afélio. Número 3. O que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Nossa, gente.
Se a força gravitacional desaparecesse, os planetas, por inércia, passariam a se mover em linha reta, com velocidade constante. Tudo bem? Então a gente ia para o infinito e além. Sempre em linha reta, com velocidade constante. Tudo bem? Então o tempo ele passaria o quê? O tempo passaria muito mais rápido. Se hoje você tá com 12, 13, 14 anos, daqui, digamos que 2 horas você já estaria com 30, 40 anos. Tudo bem? Número 4. Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retorna ao solo. Por que isso ocorre? Temos uma ideia do que aí? A pedra, ela é atraída pelo quê? Pelo centro da Terra, correto? Através da nossa força gravitacional. Acabou. Próxima, número 5. Dois planetas atraem-se segundo uma força de F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que ocorrerá com a força? Ela será reduzida. Simples. Número 6. A órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa um de seus focos. Como ilustrado na figura. Correto? Fora da escala aí essa figura, hein? As regiões limitadas pelos contornos de OPS e MNS têm áreas iguais a A. Então, a área é sempre igual a A. Se T, OP e TMN são os intervalos de tempo gastos para o planeta percorrer os trechos de O até P e de M até N, respectivamente com velocidade médias de velocidade de OP e velocidade de M a N, podemos afirmar que o tempo seria igual, correto? O tempo seria igual de O a P, que seria igual de M até N. E a velocidade de O a P seria maior do que a velocidade de M a N. Tudo bem até aí? Isso se refere muito na questão anterior que a gente acabou de ler. Tá? Com o tempo, a força ali seria reduzida. Número 7. Leia as informações abaixo. Vamos lá. A galáxia Andrômeda exerce uma força sobre a Via Láctea. 2. O Sol exerce uma força sobre a Terra. 3. A Terra exerce uma força sobre o homem. E depois, assinale a alternativa que se refere à natureza das forças mencionadas nas 3 situações. Qual seria essa daí, gente? Força gravitacional. Tudo bem até aí? Número 8. Número 8. Foi vinculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está num mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passado alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu e o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas. A altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu, a situação física desse comercial seria interpretada como, se a gente parar para pensar lá pela ideia de Galileu e Aristóteles sobre a gravitação, seria impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos, correto? Eu não preciso de um corpo mais pesado e um mais leve para chegar ao solo. Os dois conseguem chegar ao mesmo tempo, tá? Isso indifere a minha gravidade. Número 9. Durante o primeiro semestre deste ano, foi possível observar os planetas Vênus bem brilhante ao anoitecer. Sabe-se que Vênus está bem mais perto do Sol que a Terra. Comparados com a Terra, o período de revolução de Vênus em torno do Sol é, e sua velocidade orbital é. Então vamos às lacunas. As lacunas são corretamente preenchidas respectivamente por menor e maior. Então o que aconteceria aí? Vênus em torno do Sol seria menor e sua velocidade orbital seria maior. Vamos para a próxima. 10. As leis de Kepler, lembra? A teoria da gravitação universal de Newton são muito importantes
para o descrever os movimentos e as relações de força entre os corpos celestes. Assinale as alternativas corretas, justificando as incorretas. Vamos lá. Letra A. Existe uma força de atração entre a Terra e a Lua? Sim, correta, né? Que seria a gravitação universal. B. Entre dois corpos materiais sempre existe um par de forças de ação e reação? Sim. Na C. O período de translação de um planeta em torno do Sol não tem relação com a distância ao Sol? Incorreta. De acordo aí com a terceira lei de Kepler, o que ela diz? Existe uma razão constante entre o período de translação e a distância entre os planetas e o Sol. Acabou. Letra D. A velocidade de translação de um planeta é variável, pois o planeta é mais rápido no periélio. Está correta. Isso daí já se encaixa na segunda lei de Kepler. Vamos lá para o próximo. Número 1. O que aconteceria com o peso e a massa de um objeto se ele fosse levado para a Lua? O peso, a gente já discutiu sobre isso, peso e massa, hein? O peso diminuiria, correto? E a massa, por sua vez, ela permaneceria igual, a mesma. Número 2. Sabendo que o peso de um satélite na Lua é de 3.200 newtons, qual é a massa desse satélite na Terra? Eu vou adotar a Terra como 10 metros por segundo ao quadrado e a Lua como 1,6 metros por segundo ao quadrado. Correto? Se eu colocar lá na fórmula do peso, que é igual a massa vezes a gravidade, eu vou ter lá o meu peso de 3.200, a massa é o que eu quero descobrir, e a gravidade de 1,6. O que está multiplicando, passa dividindo. 3.200 dividido por 1,6. Minha massa seria de 2.000 quilogramas. Letra A. Correto? Na 3, Mackenzie. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do modelo lunar e pisou na Terra em 20 de julho de 69, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era de aproximadamente 300 quilos. O campo gravitacional lunar é cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo, podemos afirmar que... Letra A, né? A massa total de Armstrong na Terra é de 300 quilos e o seu peso é de 500 newton. É alto? Muito. Número 4. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é 10, um astronauta apresenta o peso igual a 700 newton. Em uma expedição à Lua, onde a gravidade é 1,6, a massa desse astronauta seria igual a 70 quilos. E ele pesará, né, uma ideia de 112 newtons. Número 5. Leia o textinho a seguir da gravidade e vamos à pergunta. Com relação à teoria gravitacional universal, quais evidências físicas são ressaltadas no texto? Primeiro, a resposta aí, como que ela poderia ser apresentada aí pra gente? Com a lei da gravidade, correto? A lei da gravidade absoluta, tá. Aí o autor propõe que essa força sempre atua da mesma forma que é na vertical e para baixo. Pode ser. Vocês podem colocar dessa forma aí. Mas tendo a ideia da gravidade absoluta, vocês já mataram a pergunta. Vamos para o próximo. Número 1. Alguns objetos celestes brilham porque têm luz própria. Outros brilham porque refletem a luz de outros astros. Correto? Os objetos que têm luz própria são denominados luminosos. E os que refletem a luz de outros astros, a gente chama de iluminados. Com base nessas informações, por que dizer que a Lua é um objeto iluminado? Isso daí cai muito em vestibular, gente. É uma pergunta que cai muito em questão de vestibular. Porque a luz da Lua é o reflexo da radiação solar. Acabou. Número 2. Assim como a Terra não é
Opa, voltei. 2. Assim como a Terra não é estática, um dos movimentos da Lua é ao redor da Terra. Esse movimento é denominado revolução e dura aproximadamente 27 dias e 8 horas. Entretanto, as fases da Lua se repetem a cada 29 dias e meio. Qual o motivo da diferença entre o tempo de revolução e a repetição das fases da Lua? Vamos lá. O tempo de revolução é diferente, tá? E o tempo das fases da Lua, o que acontece aí? A Terra também está em movimento. Por isso que a Lua tem aqueles 29 dias e meio para repetição e as suas fases aí. Beleza? 3. Como você sabe, a cada dia a Lua tem uma aparência, que seria chamada a fase dela. Ao lado temos 31 imagens, que são sequências da Lua como visto do hemisfério sul, tá? Qual é o número da imagem que melhor representa a fase da Lua no dia de hoje? Qual poderia ser isso daí, gente? Tá? Isso daí não vai ser exato, vai ser uma coisa mais variável de acordo com o dia de resolução desse exercício, tá bom? Do dia, dependendo como você olhou lá para a Lua, que você tem que olhar para a Lua, né, no dia que você fez esse exercício. Você olha, vê a qual número ela se compara e vai lá no livro e vê o nome e coloca. Tudo bem? Hoje mesmo, no dia que eu tô gravando isso daí, ela já seria uma lua cheia, tá? Letra B. Qual é o número da imagem que melhor representa a fase quarto crescente? 3. Letra C. Qual é o número da imagem que melhor representa a fase quarto minguante? Olhando ali, seria de número 19. E a letra D, qual é o número da imagem que melhor representa a fase da lua cheia? A 11, tá? Mas também podem ser a 10 e a 12. Hoje, no caso, por estar uma coisa mais forte, mais clara, eu julgaria mais como a número 10, tá? Vamos lá para a próxima? 4. Em 29 de maio de 1919, houve um famoso eclipse solar total visível em Sobral, no Ceará. Com ele, foi possível obter uma das primeiras comprovações da teoria da relatividade geral. Ao lado, temos uma sequência de fotos de um eclipse solar anular similar ao que ocorreu em fevereiro de 2017 e foi visível como parcial em toda a parte do Brasil. Coloque um X na única afirmação correta sobre o que houve no eclipse do Sol. Bom, se a gente olhar aí no eclipse do Sol, só pode ser uma, né? A Lua está entre o Sol e a Terra, correto? Número 5. Explique com suas palavras como ocorrem os eclipses solar e lunar. Tente indicar quais são os fatores predominantes para a ocorrência dos eclipses. Use, se necessário, ilustrações. Aí vocês vão ter várias formações de opiniões, entendeu? De acordo com sua leitura e interpretação de texto. Mas você tem que colocar a diferença entre o solar e o lunar. E depois, por último, o que já conquistei, né, gente? Na número 1 do que já conquistei, ele fala de Galileu de novo, correto? Pela primeira vez na história, apontou um telescópio para o céu. Em comemoração aos 400 anos desse feito, o ano de 2009 foi considerado pela ONU o Ano Internacional da Astronomia. Entre suas importantes observações astronômicas, Galileu descobriu que o planeta Júpiter tem satélites. Qual a importância histórica dessa descoberta? Na letra A, né? Existem corpos celestes que não orbitam na Terra, correto? O que implica que a Terra poderia não ser o centro do universo. Número 2. O ano de 2009 foi proclamado pela Unesco o Ano Internacional da Astronomia para comemorar os 400 anos das primeiras observações astronômicas realizadas por Galileu. Através dos telescópios e também para celebrar a astronomia e suas contribuições para o conhecimento humano.
O ano de 2009 também celebrou os 400 anos da formulação da Lei das Órbitas e da Lei das Áreas por Johannes Kepler, entendeu? Com a terceira lei, conhecida como Lei dos Períodos, tá? Foi por ele formulada posteriormente sobre as três leis de Kepler, que são feitas as seguintes afirmações. Dentre dessas afirmações, quais estão corretas? Se a gente parar para observar dentro das leis de Kepler, dentro das três leis de Kepler, todas estão corretas. Então seria a letra E, correto? Vamos lá? Número 3. Analisa as proposições em relação às leis de Kepler sobre o movimento planetário. Dentre essas afirmações aí, quais estão corretas, gente? São as afirmativas 1, 3 e 4, letra C. Beleza? Número 4, Johannes Kepler, de novo, foi um cientista dedicado ao estudo do sistema solar. Uma de suas leis enuncia que as órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas, como o Sol situado em um dos focos dessas elipses. Nós vimos as elipses, sabemos como ela funciona e qual é o foco dela. Uma das consequências dessa lei resulta na variação do quê? Na letra E, né? Da velocidade orbital de cada planeta em torno do Sol. Tudo bem? Isso trabalha o quê? Trabalha a velocidade do planeta, que varia durante a sua trajetória. Ok? Vamos para a próxima. Número 5. As leis de Kepler definem o movimento da Terra em torno do Sol. Qual é aproximadamente o tempo gasto em meses pela Terra para percorrer uma área igual a 1/4 da área total da elipse? 3 meses, hein? Isso daí é perguntinha de FATEC e ETEC. Número 6. A massa de um corpo na Terra é X. A gente não sabe. Então é tal valor, X. No planeta Krypton é Y. Qual a relação entre X e Y? A relação é 1, correto? Pois a massa é a mesma em qualquer lugar ou planeta. Logo, se x é igual a y, então x sobre y é igual a 1. Tá bom? Sempre fica com essa ideia na cabeça. Sua massa será sempre igual em qualquer lugar. Tá? Número 7. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Vamos lá. Você está muito gordo, fala o dono do Garfield. Garfield responde: estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, desde as tirinhas, você já tem aí uma percepção da comédia da língua física. Mas, para a gente saber disso, a gente tem que estar estudando e tem que estar dentro das leis de Kepler lá também e Newton. Vamos lá então. Com base no diálogo entre John e Garfield, expresso na tirinha e nas leis de Newton, para a gravitação universal, assinale a alternativa correta. Seria a letra A. John quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso. Ou seja, John tem a mesma ideia de um comerciante que usa uma balança comum. Ele coloca a massa como um peso, correto? Só que lembrando que o que a gente perde não é o peso, e sim a massa do corpo. Beleza? Na próxima aí, número 8, nós temos o quê? A Terra gira ao redor do Sol numa órbita elíptica. Abaixo está o tradicional modelo do planeta Terra, montado num suporte e ao lado dele o Sol, desenhado esquematicamente e fora da escala. E os raios solares. Então, nós temos o Sol, correto? Nós temos os raios e nós temos o planeta. Vamos na letra A. Desenhe no quadro à direita o mesmo globo terrestre, mas supondo que ele esteja numa posição da órbita separado de 6 meses do globo da esquerda, tá? Então, vocês aqui vão desenhar. Observação, à direita do eixo da Terra, né? Quase não muda ao longo do ano. Logo,
É só repetir o desenho à esquerda. Então, você só vai repetir esse desenho aqui. Olha a minha orientaçãozinha aqui para vocês. Beleza? Letra A. Letra A não, já foi letra A. Letra B agora. Desenhe sobre o globo da esquerda o eixo de rotação da Terra. Faça uma reta contínua. Aqui, ó. O eixo de rotação da Terra está aqui, ó. Essa é a linha contínua aqui, ó. Correto? E o equador terrestre, faça uma linha pontilhada. O nosso equador terrestre aí, para quem está bem atento em geografia, tá aqui, ó. Acabou. Essa atividade é a mais simples de todas. Número 9. Usando o globo terrestre do enunciado da questão 8, na posição mostrada em relação ao Sol, responda as perguntas abaixo. Qual dos hemisférios, norte ou sul, está mais iluminado? O sul, correto? Qual é a estação do ano no hemisfério norte? Inverno. Qual dos polos geográficos, norte ou sul, tem dia claro por 24 horas? Seria sempre o sul, tá? Porque onde ele está mais iluminado é no sul. Então, onde ele fica mais claro também é no sul. Letra D. Qual dos hemisférios, norte ou sul, a duração da noite é mais longa? Sempre no norte, porque ela é mais escura, correto? E na letra E, supondo que um dos raios solares esteja incidindo perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, neste dia está ocorrendo um solstício ou equinócio. O que estaria nesse dia aí? Um solstício, correto? Porque ele está o quê? Ó? Um dos raios solares está incidindo perpendicularmente para onde? Para o Trópico de Capricórnio. Beleza? A 10. Escreva certo ou errado na frente de cada frase abaixo. A cada instante o Sol sempre ilumina só a metade da Terra? Sim. Ou ele está de um lado ou ele está do outro. A cada instante o Sol sempre ilumina só a metade da Lua? Certo. O Sol não ilumina a Lua nova? Errado. Ele ilumina. Depois, o lado da Lua que não vemos da Terra nunca é iluminada pelo Sol? Errado, porque ele também é iluminado. E por último, o Sol não pertence a nenhuma constelação. Certíssimo, ele não tem constelação própria. Número 11. Escreva certo ou errado na frente de cada frase. Vamos lá. No inverno de qualquer hemisfério, a Terra está bem mais longe do Sol? Errado. Não existe isso. No verão de qualquer hemisfério, a Terra está bem mais perto do Sol? Errado. Não existe ela está longe ou está perto. Correto? Ela está sempre ao entorno. Então ela não modifica. O Sol gira ao redor da Terra? Isso explica os dias de noite, de dias e noites? Não, também está errado. A lua cheia brilha mais porque está mais perto da Terra? Nunca, né, gente? De acordo lá com o texto, nada a ver. E por último, nunca vemos a lua durante o dia? Errado. Porque muitas vezes a gente está durante o dia, a gente consegue ver a lua? Sim. Lá aí, na número 12, eu cortei uns trechinhos dela e eu coloquei os principais aí para vocês. Eu coloquei a lua azul, tá? O significado dela. Coloquei a lua de sangue e eu coloquei a superlua. Vamos lá então ao nosso exercício. Aqui nós temos a órbita lunar exageradamente achatada, tá? Nós temos a lua no peringeu, aqui onde ela está na ponta da minha circunferência, à esquerda. Nós temos a Terra, que está mais próxima ao peringeu, e nós temos a Lua no apogeu, onde é um pouquinho mais longe também na minha circunferência direita. Vamos lá. Em que mês jamais teremos uma lua azul? De acordo com o texto? Fevereiro. Em qual fase da Lua ocorre o eclipse lunar total? Lua cheia. Quando ocorrer de a Lua estar no perigeu, olha aqui o perigeu, ó. Mas na fase nova, de quanto será o aumento do seu brilho? Nula, será zero, correto? Não vemos a Lua em sua fase nova, logo não há brilho algum para variar. Tudo bem aí, turminha?
Bom, a avaliação de vocês está dentro disso daí, sobre o Sol, a Terra e a Lua, tá bom? Dá uma revisada. E agora vocês podem ir lá no Tec Educar, pegar a avaliação, imprime, quem puder imprimir, quem não puder imprimir, copia, tá? E responda. Lembrando que a resposta da avaliação tem que ser a caneta a resposta final. E me encaminha aí pra gente trabalhar aí para continuar. Correto? Vocês têm o tempo, a data até do dia 1º, quarta-feira, para me enviar a avaliação. Tudo bem? Então, sejam práticos. Quem fizer antes já vai fazendo, elimina e já me encaminha. Tá bom? Fora isso, qualquer dúvida, eu tô aí, vocês podem ir chamando e a gente vai conversando. Tá bom? Tchau, 8º ano e até a próxima aula. Tchau, turminha.